quem não me conhece, eu sou Lorena Paim, sou médica veterinária especializada em nefrologia de pequenos animais. E hoje eu tô trazendo um tema para vocês muito importante. Importante por quê? Porque é o cargo-chefe da clínica do nefrologista, né? Então é um tema sobre doença renal crônica, só o primeiro vídeo de muitos que vocês vão ver sobre doença renal crônica. Fica aqui comigo para vocês descomplicarem isso, tá bom? Vamos melhorar a qualidade do nosso atendimento. Hoje o nosso tema é sobre o diagnóstico do doente renal crônico. Quem aí nunca pegou um paciente com aumento de ureia e creatinina e não soube o que fazer? Eu também já tive desse lado, tá, gente? Então vamos entender aqui como é que a gente diagnostica esse paciente. Como é que a gente vai ter certeza que esse aumento de ureia e creatinina, ou seja, que essa azotemia, ela está sendo de origem renal. Porque a azotemia ela pode ter outras origens, né? Ela pode começar de origem pré-renal, quando não é de origem renal, ou seja, quando a gente tem outros fatores influenciando o aumento dela sem que ela demonstre ser uma disfunção. E a gente pode ter a azotemia também pós-renal, né? Quando o acometimento ele está depois dos rins, também não está representando uma disfunção. Então vamos lá, fica aqui comigo para a gente entender como que é feito o diagnóstico desse paciente. Digamos que vocês estão lá no consultório de vocês e vocês recebem lá o exame que vocês coletaram no dia anterior. Aí você olha lá o exame de bioquímico, tá lá, creatinina aumentada, ureia aumentada. Pronto, o que vocês vão fazer para entender se esse paciente é doente renal ou ele não é doente renal? Então a primeira coisa que vocês vão solicitar para tirar essa dúvida se aquela azotemia ela tá sendo de origem renal ou não é solicitar um exame de imagem. Solicita a ultrassonografia abdominal. Gente, é muito comum eu ouvir de vocês a seguinte frase: mas aquele ultrassonografista ele relata tudo como alteração renal. Não é bem assim, tá? Existem umas coisas que a gente precisa desmistificar, descomplicar na ultrassonografia abdominal, na avaliação dos rins. Como, por exemplo, existem alterações que elas são inflamatórias, são alterações transitórias, né? Quando o paciente tem algum processo infeccioso, quando o paciente tem algum processo tóxico. Então, isso causa uma nefrite, é uma inflamação. Aquelas alterações que são descritas, por exemplo, como aumento de ecogenicidade, né? Isso não configura uma alteração morfológica renal. O que configura uma alteração morfológica renal? Quando você já tem a diminuição do órgão, quando você já tem algum aumento de relação córtico-medular, isso é muito descrito. Quando você tem a arquitetura renal, que ela já não é tão regular, ela já está irregular. Os pacientes que já nascem com alteração, né, agenesia renal, nasce com ausência de um dos rins, displasia renal, isso configura uma alteração morfológica. A primeira coisa que vai alterar no paciente doente renal crônico é a morfologia do órgão. Tá? Então isso é o primeiro sintoma de um doente renal. Ele pode ser considerado doente renal crônico sem que ele tenha aumento de ureia e creatinina. Olha que informação bacana. Então pronto, tem lá a ureia e creatinina aumentada, a primeira coisa que vocês vão solicitar é o quê? Ultrassonografia abdominal. Se tem alteração morfológica, continua a fase de investigação. Tá? E vocês vão solicitar os exames de sangue e de urina para entender sobre a funcionalidade daquele órgão. Então, quais são os principais exames de sangue que vocês vão solicitar? O intuito de solicitar esses exames é entender quais são as funções que os rins já não conseguem fazer. Então, essas funções, elas vão desde a hematopoiese com o hemograma, ureia e creatinina para avaliar a função renal em relação à filtração glomerular, avaliação de eletrólitos, hemogasometria venosa, aí vem os exames de urina, sumário de urina, relação PC para saber a quantidade de proteína que aquele paciente está perdendo, se está perdendo ou se não está perdendo, e a pressão arterial sanguínea. Vamos desmistificar isso daqui, vamos descomplicar cada um desses exames, tá bem? Então a gente começa solicitando o hemograma. Para que, Lorena, que a gente solicita o hemograma? Primeiro, para você ter uma ideia se tem algum possível processo infeccioso ali que pode estar interferindo nessa doença, se já tem anemia, alguns estágios de doença renal crônica você já pode ter deficiência de eritropoetina, né? Então, para saber. Claro, gente, que um primeiro momento de uma consulta é difícil você entender se você já está na hora de entrar usar eritropoetina para aquela anemia, se aquela anemia é realmente de origem renal, né? Quando você pega uma anemia, você tem que tentar entender se tem uma origem infecciosa ali envolvida, né? Se tem uma babesiose, se tem uma leishmaniose, não é verdade? Então esse primeiro momento é só para você entender.
se você está lidando com uma disfunção renal ou se tem alguma outra coisa influenciando no valor dessa ureia e creatinina aumentada, tá bem? Então o hemograma ele vai te dar isso, se você já tem anemia, se você tem uma leucocitose que pode estar representando algum processo infeccioso, se já tem diminuição de plaqueta que pode sugerir um processo infeccioso, se já tem plaqueta aumentada a ponto de que você precise tratar, né? Então o hemograma ele é muito importante nesse sentido. Depois do hemograma, a gente vai para as nossas conhecidas ureia e creatinina. Eu sempre falo assim na minha consulta: gente, pro tutor, vamos tentar entender o que é ureia e creatinina. Porque às vezes a gente fica muito ansioso com aquele aumento e já passa uma ideia, né? Meu Deus, a ureia e creatinina tá aumentada, o tutor já fica apreensivo, porque às vezes ele nem entende o que é aquilo. Então vamos entender para a gente explicar? A creatinina é um marcador de lesão renal. Então, quando ela sobe de 1,4 para os cães e de 1,6 para os gatos, é porque a gente já tem um comprometimento de 75% do órgão. Então, ela não é muito precoce, né? Algumas informações do tipo, a creatinina está em 2, só está um pouquinho aumentada. Isso não cabe mais, tá, gente? Então, se ela está aumentada, a gente já tem um comprometimento severo, não é verdade? A creatinina é só um marcador. Não precisa ter medo dela, ela não tem potencial de intoxicar, ela só está te dizendo que alguma coisa ali não está indo muito bem, né? A ureia já é diferente. A ureia, ela também é um marcador de lesão renal, mas ela tem potencial de intoxicar. Então, quando a ureia está aumentada, é quando os nossos pacientes ficam nauseados, né? Eles ficam sem querer comer, começam com aquele apetite mais seletivo, daqui a pouco a enjoo é tão grande que vem os vômitos, né? Normalmente é a ureia que faz isso. Então, juntando ureia e creatinina, a gente sabe só o quê? Que tem uma disfunção renal, né? O hemograma já fez a gente entender ali mais ou menos se tem alguma coisa que justifica essa anemia. Tem a ureia e creatinina, aí a gente vai para onde? Para o SDMA. Para a creatinina subir, a gente tem que ter uma disfunção de 75% do órgão, não é isso? O SDMA, especialmente naqueles pacientes que ainda não estão azotêmicos, ele aumenta mais precocemente. Então, com 40% de comprometimento renal, a gente já tem um aumento do SDMA. Por isso que ele ajuda nesse diagnóstico. Além disso, para a gente fazer o estadiamento da doença renal, a gente precisa desses dois marcadores, ureia e creatinina. A gente vai trazer esse estadiamento futuramente para vocês, tá bem? Mas agora a gente vai ficar só com os exames diagnósticos. Então, a gente já tem lá hemograma, ureia, creatinina e o SDMA. Agora a gente vai para onde? Para a avaliação dos eletrólitos. Você precisa entender o que é que o rim está conseguindo compensar ou não. Doente renal, ele costuma ter o fósforo alto, e fósforo alto é preditor de mortalidade. Então, aqueles pacientes que está muito descompensado, vocês têm como objetivo baixar o valor de fósforo. Então, a avaliação do fósforo ela é muito importante. O potássio também, especialmente nos nossos felinos, né? Às vezes eles chegam com potássio baixo, a gente precisa repor. O cálcio total também é importante, apesar de que cálcio total, gente, não é a fração de cálcio livre no organismo. É muito importante a gente ter isso em mente. Se vocês quiserem ter noção dos valores de cálcio, vocês precisam pedir o cálcio ionizado, que é a fração individual do cálcio. O cálcio ele tem 3 frações, mas a gente também vai trazer isso em forma de conteúdo. Não dá para falar disso agora. Então, vamos lá. Já falamos do ultrassom, do hemograma, da ureia, da creatinina, do SDMA, da mensuração dos eletrólitos. Agora a gente precisa da hemogasometria venosa. Por que é importante? Doente renal, ele costuma ser acidótico, ele perde bicarbonato pela urina. Então, em alguns estágios da doença renal, a gente precisa saber se esse paciente é acidótico ou não. Por quê? Sempre tem aquele paciente que, apesar de você estar manejando ele todo bonitinho, ele continua sem querer comer, ele continua meio nauseado, ele continua hipoativo. Isso pode ser acidose metabólica. E dependendo de como é que está o pH desse paciente, pode ser que ele precise de suplementação. E suplementação de bicarbonato, vocês vão saber futuramente, é uma coisa muito simples de fazer. A suplementação oral, né? Dá para ir para casa fazendo suplementação de bicarbonato. Tá bem? Então a hemogasometria também é de suma importância. Eu sei que é um exame difícil de avaliar, a gente entende isso. Eu já tive a minha época de olhar para o exame de hemogasometria e não entender nada. Então a gente também vai trazer isso como conteúdo para vocês, tá? Tem que ficar acompanhando aí para saber de hemogasometria venosa e de desequilíbrio ácido básico.
Então, para diagnóstico eu também preciso da hemogasometria, tá? Eu preciso saber se aquele rim está conseguindo compensar esse pH ou não. Então, além dos exames de sangue que a gente acabou de falar, o que a gente vai precisar também? Do sumário de urina. Quais são os principais sintomas de um doente renal crônico? O que é que vai fazer o tutor chegar no seu consultório e relatar para você que alguma coisa não está muito bem ali com o paciente? Claro que eu estou falando de azotemia, que é de origem renal. Então a primeira coisa que eles vão relatar ou que vocês vão perguntar e eles vão demonstrar que não está muito bem é o aumento da produção de urina, né? Então o paciente ele começa a urinar grandes volumes, começa a urinar muitas vezes. Se for os nossos pacientes felinos, dificilmente o tutor vai trazer essa informação para vocês, porque às vezes eles urinam na caixa ou eles urinam do lado de fora, tem a gramazinha lá, às vezes eles não conseguem olhar. Especialmente se você perguntar sobre a coloração dessa urina, né? Doente renal costuma ser poliúrico, então ele tem a urina muito diluída. A densidade urinária dessa urina é baixa. A primeira capacidade que o rim perde é de concentrar a urina. Então, no exame de urina, qual é a principal informação que você vai pegar daquele exame? A densidade urinária. A densidade urinária normal de um cão é 1,025 e a densidade normal de um gato é 1,035. Então, os doentes renais eles costumam ter uma densidade urinária mais baixa, né? Por conta disso, eles vivem uma espécie de desidratação subclínica. Então, o que eles fazem para tentar compensar? Eles aumentam a ingestão de água. Então, é aquele paciente que urina muito e bebe muita água. Esses são os primeiros sintomas, além do emagrecimento progressivo. É mais ou menos isso que os tutores vão relatar para vocês. Claro que vai vir aí um enjoo, vômitos ocasionais, né? Pode vir alteração nas fezes. Então, o exame de urina, basicamente, o que é um dos mais importantes? A densidade urinária. Depois, o que vocês vão avaliar? Claro, se tem presença de infecção, se tem bactérias, se tem leucócitos, se tem alguma coisa ali que possa estar contribuindo para essa azotemia, né? As infecções urinárias, as infecções prostáticas, que são uma das maiores causas de doença renal crônica, né? Então, você tem que saber se tem infecção ali, se você vai precisar tratar ou se você não vai precisar tratar. E outra coisa que é muito importante, se tem sedimento ativo. Isso é uma das coisas que a gente usa para diferenciar a doença renal crônica da injúria renal aguda. A doença renal crônica ela não costuma ter sedimento ativo, dificilmente vem cilindro, dificilmente vem células, a não ser que já esteja no estado muito avançado, aí podem vir as células renais, né? A injúria renal aguda ela é diferente, a densidade urinária não altera ainda não deu tempo de alterar e vem bastante sedimento ativo, né? Na presença ou não de infecção, isso aí às vezes é uma coisa associada. Tá bem? Então, o exame de urina é muito importante. Eu sempre falo pro meu tutor, como é que eu vou avaliar a qualidade desse órgão se eu não sei como é que tá a qualidade de urina? Não é verdade? Outro exame de urina que é muito importante para vocês solicitarem é a relação proteína-creatinina urinária. Então, eu preciso saber se o meu paciente está perdendo proteína na urina ou não. Né? Às vezes ele está perdendo tanta proteína por causa da doença glomerular e a gente também vai trazer a fisiopatologia dessa doença para vocês entenderem a origem dessa proteinúria. Eu preciso saber, às vezes ele perde tanta proteína que está baixando a proteína do sangue. Então você vai mensurar lá proteínas totais e frações, a albumina às vezes já está muito baixa. Por quê? Porque a relação PC está altíssima. Aquele paciente pode ter uma glomerulonefrite, pode ter uma doença glomerular importante, que você às vezes precisa se atentar para começar o tratamento ou não. Além do exame de urina, o que pode ter de exame complementar? A pressão arterial sanguínea. Doente renal, ele costuma ser hipertenso, ele pode ter aumento de pressão. Não tem um paciente que entre no meu consultório que eu não mensure a pressão arterial. Se a gente não melhora a pressão arterial sanguínea, às vezes a gente não consegue melhorar a proteinúria e às vezes a gente não consegue melhorar a perfusão daquele órgão. Às vezes a gente não consegue melhorar a oxigenação daquele órgão. Então tem que manejar a pressão arterial sanguínea. Eu não sei se vocês sabem, mas quem maneja a pressão arterial não é nem o cardiologista, é o nefrologista. A gente que faz isso porque é uma das funções do órgão, manter a pressão arterial sanguínea pelo próprio sistema renina-angiotensina-aldosterona, certo? Então, às vezes, a gente tem uma proteinúria intensa porque a pressão dentro do vaso está muito grande. Se a pressão dentro do vaso está muito grande, ele empurra a proteína. Se você não melhorar a hipertensão, você não vai controlar a proteinúria, tá? E dentro do subestadiamento da doença renal crônica, tá lá. Você tem que saber se o seu paciente é proteinúrico ou se ele é hipertenso, né? Isso entra na escala de subclassificação da doença. Então vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu entender.
Quando a gente for fazer um diagnóstico do doente renal crônico, antes de tudo e qualquer coisa, a gente precisa descartar se esse aumento de ureia e creatinina ele está sendo de origem pré-renal, ou seja, se a gente está tendo influência de processo infeccioso, se a gente está tendo influência de muita proteína na alimentação, se a gente está tendo influência de uma desidratação subclínica. Quem aí nunca pegou um gatinho com creatinina de 2 e a densidade de 1,060? Esse gato está com creatinina aumentada porque provavelmente ele está desidratado, ele não está bebendo água. Então, não necessariamente aquele aumento de creatinina ele vai ser de origem renal, certo? Então, quais são as causas de anemia pré-renal? Desidratação, processos infecciosos ou até aumento de proteína na dieta, né? Que pode estar levando a proteinúria ali. Se eu descartei a azotemia pré-renal e eu faço um ultrassom, não vejo presença de cálculo ureteral, não vejo presença de cálculo uretral, não vejo processo obstrutivo, não vejo neoplasia no sistema urinário inferior, não vejo alteração prostática, então provavelmente essa azotemia é de origem renal. Quando ela é de origem renal, aí a gente faz os exames diagnósticos para entender o que está acontecendo ali. Ou seja, o que é que o rim não está mais conseguindo fazer? O que é que eu preciso ajudar esse rim a fazer? Quem vai me dizer isso são os exames que a gente conversou agora. Tá, gente? Então, além da gente utilizar esses exames para diagnóstico de doença renal ou não, uma coisa que é importante eu trazer para vocês. Quando fazer a avaliação da função renal? Então, vocês vão avaliar a função renal sempre que a gente tiver, se o paciente tiver sintomas compatíveis com doença renal, na avaliação pré-anestésica, para você saber se ele tem condições de passar. Na verdade, assim, doente renal pode anestesiar, né? O problema vai ser o manejo. Então, a avaliação pré-anestésica ela vai ser importante para você entender qual é o manejo desse paciente para ir para a cirurgia, tá bem? Outra situação em que você vai precisar avaliar a função renal é na monitorização de algumas terapias. Então, algumas medicações, elas têm potencial de nefrotoxicidade. Por exemplo, imizol, né, para tratamento de babésia. Se você precisar usar um antibiótico aminoglicosídeo. Então, você também precisa da avaliação da função renal para a utilização de algumas terapias medicamentosas. E você avalia também a função renal quando você precisar fazer a monitorização do paciente doente renal, né? Então, essas são outras situações onde você precisa também desses exames para avaliar sobre a função renal do paciente, né? Então, a gente faz todos esses exames, tanto para diagnóstico de doença renal crônica ou nessas situações que você precisa ter certeza da funcionalidade do órgão, tá bom? Então, vamos aqui recapitulando, vamos todo mundo pegar uma caneta, um papel, para a gente anotar aí uma pesquinha do doente renal crônico. Quais são os exames diagnósticos para a detecção dessa doença? Então, quais são os exames de imagem, ultrassonografia abdominal? Quais são os exames de sangue, hemograma, ureia, creatinina, SDMA, avaliação de eletrólitos e a hemogasometria venosa. Vamos lembrar que na hemogasometria venosa vem alguns eletrólitos, tá? Então já vem potássio, já vem calciônico. O que você precisa, além desse que não tá aqui, é o fósforo. O fósforo não vai vir em nenhum aparelho de hemogasometria venosa. O restante você tem que entender o tipo de aparelho e quais são os eletrólitos que ela traz, tá bem? Além dos exames de sangue, você vai precisar dos exames de urina, que é o sumário de urina e a relação UPC, para saber da proteinúria, e os exames complementares que você faz ali no consultório mesmo, que é a pressão arterial sanguínea. Gente, ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham ajudado vocês. Para mim foi uma delícia estar aqui falando de doença renal crônica. Ainda vai vir muito conteúdo legal por aí. Doença renal crônica é uma coisa que a gente vai mastigar bastante, a gente adora falar sobre isso. Segue aí, curte, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que também vai aproveitar e deixa aqui os comentários do que vocês têm vontade de ouvir nas nossas aulas para a gente trazer em forma de conteúdo teórico e prático também para vocês, tá bom? Até a próxima!